curso de especialização em informática aplicada à educação, né? Nós vamos apresentar um slide que contém os elementos que compõem o anteprojeto de pesquisa, que ao meu ver, ao meu juízo, isso será de grande valia para que vocês possam confeccionar um anteprojeto de vocês. Bom, então, essa terceira etapa do anteprojeto de pesquisa, da disciplina, na realidade, ele tem como finalidade proporcionar que vocês possam construir uma sistematização de pesquisa, né? Haja vista que vocês vão ter que construir um artigo científico, né? Um trabalho final do curso, né? Então, nós temos aqui orientações para a confecção de anteprojeto de pesquisa, né? Os objetivos é indicar os elementos que compõem o anteprojeto de pesquisa, né? Comentar os elementos que compõem esse anteprojeto. Então, na verdade, a gente vai indicar quais são os elementos e comentar um pouco cada item deste, né? Na verdade, esperamos que vocês tenham lido os materiais, né, tanto os módulos como os artigos e tal, que eu penso que foram de grande importância, né, para que a gente possa desenvolver um processo de pesquisa, né? Então, nós temos aqui os elementos que compõem o projeto, né, que nós estamos solicitando essa disciplina, seria a delimitação de um tema, né, de um problema de pesquisa. O segundo elemento seria os objetivos geral e específicos, né? Uma justificativa como terceiro elemento. O quarto, os aspectos teóricos, né? Quais são os acionamentos teóricos, os aspectos metodológicos e algumas referências consultadas, né? Pois bem, inicialmente, em um trabalho de pesquisa, é necessário ter um tema de pesquisa. Um tema, na realidade, o que é um tema? O tema é um assunto a ser investigado, né? Por exemplo, o uso do computador na escola é um tema, né, que tem uma certa amplitude, mas é um tema, né? Então, o tema de pesquisa, ele precisa efetivamente ter um contexto, ter um limite específico. Porque, por exemplo, o uso do computador da escola, ele pode ser um tema muito abrangente. De que escola? De que país? Né? De que lugar? Né? Então, você percebe que o uso do computador da escola pode ser um tema extremamente de alcance extremamente universal, né? Por exemplo, se eu coloco o uso do computador pelos alunos da escola Margarida Peixoto, ele já me dá uma certa delimitação, né? Então, eu vou investigar o uso do computador pelos alunos da escola Margarida Peixoto. Esse é um tema de pesquisa. Então, os temas, eles podem ter uma dimensão extremamente de contexto, né, espacial, temporal, né, que possa estabelecer os limites, né, para que se possa realizar um processo de pesquisa, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de tema, necessariamente a gente está falando de problema de pesquisa, né? O que é um problema? Problema vem da palavra probarium, significa dificuldade, né? Então, a ideia de problema é a ideia de vencer uma dificuldade, né? No livro daquele Butch Corbin Williams, A Arte da Pesquisa, né, do capítulo de perguntas a problemas, eu espero que vocês tenham lido, ele traz uma dimensão, uma diferenciação entre problemas práticos e problemas de pesquisa, né? Ou seja, problemas práticos são aquelas dificuldades que a gente tem no cotidiano, por exemplo, o computador quebrou, ou o pneu do carro furou e etc. Mas antes disso, eu queria fazer menção a uma metáfora para que a gente possa entender melhor o que seria o problema, o que o problema efetivamente faz pensar, faz agir, faz, de certa forma, nos movimentar. Eu uso sempre essa metáfora,
que na verdade é uma metáfora que contida num dos livros de Rubem Alves, que trata sobre que ostras felizes não produzem pérola, né? Porque na verdade a pérola, ela é o resultado da ação de um problema, né? Ou seja, à medida em que uma areia caia dentro de uma ostra, uma concha, né? E consequentemente, para expulsar esse grão de areia, né, a ostra ela libera uma substância chamada nácar. Esse nácar ele envolve justamente a areia e vai formando justamente essa pérola, né, com a forma de expulsar. Então, diz assim, que ostras felizes não produzem pérola, ou seja, a pérola é justamente o resultado da ação que se faz sobre um problema. Então é importante a gente ter problemas, né? Então, como eu havia mencionado, e permita a repetição, os problemas aparecem em nossa vida de forma muito prática, né? A gente lida com todos, às vezes a luz da casa, faltou luz, a gente vai, né? É um problema, a gente vai buscar uma solução, verificar se é um problema na rede elétrica, se vai, de certa forma, a conta não foi paga, quer dizer, a gente vai buscar sempre uma solução. Então, todo problema ele gera uma ação. Então, os problemas eles podem ser problemas práticos e problemas de pesquisa científica. Então, problema prático. Por exemplo, o pneu do carro furou, né? É um problema prático. O que normalmente a gente busca como solução? A gente vai trocar o pneu. Ou então chamar alguém que troca o pneu para a gente. Já o problema de pesquisa ele tem uma complexidade muito maior, né? Então, se eu digo um problema prático, o pneu do carro furou, eu não preciso de uma pesquisa científica para poder responder, né? Para poder resolver. Eu não preciso, de certa forma, trazer algum especialista para resolver, né? Agora, quando eu digo assim, problema de pesquisa, ele tem uma complexidade maior, observe, eu trouxe dois exemplos aqui. Nós temos dois exemplos de problemas de pesquisa. É insuficiente a formação de professores da Escola Margarida para o uso dos computadores em suas práticas educativas. A solução ela é muito mais complexa, né, para resolver este problema do que o pneu do carro furou. Concordo? Então, esse problema de pesquisa aqui, ele na verdade tem uma complexidade muito maior, né? Se eu digo é insuficiente a formação de professores da Escola Margarida, estou dizendo que não está funcionando, né, o uso desse computador por conta de uma falta ou de uma formação inadequada, né? Ou então eu digo assim, por exemplo, deixa eu ver aqui um negócio aqui. Eu digo assim, por exemplo, como a formação de professores para as práticas educativas com o uso das TICs permitiu novas possibilidades de interações entre alunos e professores em processo de ensino-aprendizagem. Perceba a complexidade de um problema de pesquisa, né? Então, a ideia do problema, o problema de pesquisa, ele pode surgir de um problema prático, né? De uma necessidade de uma busca nesse sentido. Então, vamos aqui. Problemas acionam respostas. Então, um problema prático, né? Essa estruturação está naquele texto lá do Butch Collins Williams, de Perguntas a Problemas, que diz que o problema prático ele motiva uma pergunta de pesquisa. Se eu retornar aqui, eu digo aqui, o pneu do carro furou, né? Como eu posso fazer uma pergunta de pesquisa? O que eu faço para trocar o pneu do carro, né? Como faço para fazer isso, né? Então você tem efetivamente uma pergunta de pesquisa que define um problema de pesquisa. No caso do pneu aqui, eu digo assim, é necessário trocar o pneu para que o carro possa voltar a se movimentar. Desculpe aqui, né? Então, esse problema de pesquisa encontra uma resposta de pesquisa que ajuda a resolver o problema prático. Essa relação. Problemas práticos podem ser resolvidos, né, de forma científica. Problemas científicos não podem ser resolvidos por meio de respostas práticas. Ela depende justamente de uma complexidade. Bom,
Então, nesse sentido, ter temas delimitados e problemas de pesquisa são os elementos iniciais para que a gente construa um bom anteprojeto de pesquisa, né? Aí nós temos aqui depois um outro elemento chamado os objetivos, né? Ou seja, o objetivo geral e o objetivo específico. O que é o objetivo geral? É o propósito que se pretende atingir, né? Em metodologia da pesquisa, apresenta-se como objetivo geral. É o objetivo mais amplo que corresponde ao processo total do problema de pesquisa, pelo qual devemos atingir. O objetivo geral engloba e dá conta de todo o problema. Quer dizer, o objetivo geral é o elemento mais amplo, no qual a gente pretende atingir. E os objetivos específicos são desdobramentos do objetivo geral. Apresenta-se como elementos estratégicos para atingir o objetivo geral. Normalmente surgem das palavras-chave do problema. Vamos ver aqui, ó. Vejamos, né? Vamos retomar o problema. Como a formação de professores para as práticas educativas com o uso das TICs permitiu novas possibilidades de interações entre alunos e professores em processos de ensino-aprendizagem. Eu coloquei aqui em cores, né, diferentes para que vocês possam perceber algumas palavras-chave. Aí eu estabeleci o seguinte objetivo geral. Eu tenho que investigar como a formação, perceba, das práticas educativas com o uso das TICs possibilitou novas interações entre alunos em processo de ensino-aprendizagem. Eu peguei justamente o próprio problema e estabeleci um verbo no sentido de investigar como esta formação, né, possibilitou essas novas interações. Para que eu possa atingir esse objetivo geral, é necessário que a gente figurar alguns objetivos específicos. Por exemplo, para que eu entenda, investir como a formação de professores para as práticas educativas com o uso das TICs possibilitou novas interações entre alunos e professores no processo de ensino-aprendizagem, eu tenho que analisar como se deu a formação do professor para o uso das TICs. Identificar as tecnologias que são utilizadas para as práticas educativas de professores, né? Quer dizer, que tipo de tecnologias estão sendo utilizadas. Verificar as novas formas de interações. Vamos supor que o professor, de certa forma, ele esteja utilizando o WhatsApp também para poder estudar a linguagem, né? Algum tipo de linguagem, algum tipo de conteúdo, né? Verificar as novas formas de interação entre alunos e professores. Vamos supor que eles utilizem o Facebook para também se comunicar, né? Analisar as novas possibilidades de ensino e aprendizagem com o uso de tecnologia utilizada na prática educativa. Ou seja, para que eu possa atingir esse objetivo geral, eu tenho que passar por objetivos específicos, né? Esses objetivos específicos vocês vão perceber que vão estar associados aos elementos que compõem o artigo, né? Tópicos que vão se desenvolver. Então, os objetivos, o objetivo geral, ele é algo que se pretende atingir, é um elemento mais amplo, né? Metodologia com objetivo mais amplo que corresponde ao processo total do problema de pesquisa pelo qual devemos atingir. O objetivo geral engloba e dá conta de todo o problema. O objetivo específico é um desdobramento, né, do objetivo geral e etc. Um outro elemento também que é importante é a justificativa. É importante no anteprojeto você estabelecer as justificativas pessoais, teóricas, acadêmicas que possuem para investigar o objetivo de pesquisa. Às vezes os objetivos são pessoais, o interesse de estudar, né? Exemplo, o projeto UCA, que foi implementado em algumas escolas do Piauí, que é a efetividade, né, do trabalho com o uso das tecnologias. Outros vão querer investigar, porque como eu trabalho com um sistema de informação, Arnaldo, eu tenho vontade de investigar, de criar um software e, de certa forma, empregar em uma turma e verificar a efetividade das interações, se houve uma melhoria das interações. Eu quero, de certa forma, estudar, por exemplo, algumas tecnologias no processo de ensino-aprendizagem, professores e alunos, tecnologias assistidas, né? Quer dizer, você tem uma gama de justificativas que são pessoais, outra justificativa porque eu tenho interesse de estudar tal autor, esse tal autor ele se encaixa dentro dessa temática,
né? Você tem interesse profissional, eu sou professor, eu quero aprender mais alguma coisa, eu queria aplicar algum tipo desses ensinamentos que estão ocorrendo no curso, né? No processo da aula. Então você tem uma infinidade de justificativas pessoais, né? Profissionais, acadêmicos, teóricos, etc., que vai justamente em função dos seus interesses. Então é importante fazer uma justificativa, né, mostrando a relevância dessa temática, o estudo desse problema para a minha vida pessoal, profissional, acadêmica e etc. Um outro elemento também são os acionamentos teóricos, né? A questão teórica depende exclusivamente do problema de pesquisa e do empírico. Quer dizer, o problema de pesquisa, a teoria ela não é escolhida antes. Ela é escolhida a partir do momento em que você tem um problema de pesquisa. O problema de pesquisa é que vai desencadear pistas para que você possa estudar tais autores, tais referências, né? E essas referências elas não surgem do nada, elas surgem justamente da relação do problema e o empírico. O empírico justamente é o quê? É a partir da relação, da experiência que você tem no momento de investigação do campo de pesquisa, né? Eu acredito até que o objeto de pesquisa ele é desentenhado do empírico, né? Ele não surge do nada, ele não é algo estratosférico, né? A partir da sua relação com o empírico é que isso você gera que é o problema de pesquisa. E esse problema é que vai desencadear. Eu vou investigar tal autor. O Vygotsky trabalha muito com a questão da interatividade. Eu vou me apoiar nas ideias de interatividade de Vygotsky, né? A partir do conceito de zona de desenvolvimento proximal. Eu achei interessante tal. Então, tudo isso, esses acionamentos teóricos, eles surgem a partir do problema de pesquisa. Você percebe que o problema de pesquisa é um elemento assim, extremamente forte, importante. Você tem um bom problema de pesquisa, ele vai dar vazão à escolha dos materiais, né, as referências. Então, o acionamento teórico é algo que esteja concatenado com aquilo que você está se propondo a investigar, com os objetivos de pesquisa, né, o seu problema. Então, é importante ler os materiais. Eu acho que vocês têm, durante todas essas disciplinas que nós passamos, muitos materiais importantes que podem ser usados e outros materiais que vocês possam buscar na rede. A questão metodológica também, quer dizer, você percebe que o problema, né, e o objetivo, ele, de certa forma, o problema ele que vai desencadear a questão teórica, mas também a questão metodológica. Ela também depende exclusivamente do problema de pesquisa e do empírico. Sugiro que acesse os modos disponíveis na plataforma. Você vai ter diversos tipos de pesquisas em nível de estudo de caso, pesquisas etnográficas, pesquisas descritivas, analíticas, né? Pesquisas experimentais. Então você tem uma gama e que no momento em que a gente tiver contato no momento TCC, isso vai aclarar de uma forma mais importante no trabalho. Então, eu acho que o assunto metodológico vale a pena pegar os materiais. Tem um livro que foi postado da Eva Maria Lacatos, que tem lá os tipos de pesquisa. Eu acho que em função, né, do estudo do seu problema, da compreensão, vocês podem aclarar o tipo de pesquisa, né? Vamos supor que, eu vou dar um exemplo, você queira fazer um estudo descritivo das relações do uso do Facebook de uma escola e comparar com o uso dos alunos por parte de outra escola. Você pode fazer estudos comparativos, você pode mesclar tipos de pesquisas, né? Você tem uma infinidade nesse sentido. E as referências, quer dizer, nesse item você vai colocar as referências iniciais consultadas, né, para executar o seu projeto, seguindo as normas da BNT. Então, você pegar os materiais de metodologia, a parte teórica, os conteúdos, as referências, você vai ter uma infinidade de livros e textos na rede e que podem servir podem ser importantes no processo de pesquisa de vocês, né? Então, aí, gente, na realidade, o que nós procuramos
trabalhar com vocês uma ideia mais ou menos desses elementos. Eu creio que os materiais eles são suficientes para que vocês possam, isso seja um material a mais, ok? Um abraço a todos.